Olá, amigos avantes, tudo bem? A partir deste vídeo, faremos uma série de vídeos, serão 3 ao total, sobre o assunto descrição de cargos. Então, no vídeo de hoje, nesse vídeo, nessa aula que vamos conversar agora, vou te passar um pouquinho sobre o que é a descrição de cargos, quais as formas que nós podemos fazer, para que ela serve. Nos próximos dois eu vou te mostrar um pouquinho mais a descrição na prática, chegando a te mostrar inclusive modelos de descrição de cargos. Primeira coisa então, qual é o nosso assunto? Descrição de cargos. Ela é muito utilizada principalmente quando nós vamos implantar planos de cargos e salários dentro da empresa. Meus amigos, você sabe que desde a reforma trabalhista, plano de cargos e salários, ele quebra equiparação salarial. Está lá no artigo 461 da CLT, inclusive. Se a empresa tem plano de cargos e salários e não precisa ser homologado em nenhum lugar, esse plano de cargos e salários, ele quebra a questão da equiparação salarial. Se a empresa tiver, é porque ela tem toda uma estrutura, não é simplesmente tem aquela tabela que muitas vezes a gente tem nas nossas empresas, com cargo, salário, cargo, salário, cargo, salário, cargo, salário. Isso não é plano de cargos e salários. Plano de cargos e salários é quando eu tenho toda uma estrutura que se baseou em descrever, em analisar, em avaliar e ordenar os cargos conforme as suas responsabilidades. Tudo bem aqui? Então é toda uma estrutura montada, todo um processo montado, processo altamente especificado, onde você tem lá descrição, análise, avaliação e ordenamento dos cargos conforme as suas responsabilidades, tudo bem? Conforme as tarefas que o cargo faz, conforme as atividades, as funções que ele desempenha. Muito bem. Se eu tenho isso na minha empresa, não existe equiparação salarial. Aquela tabela que muitas vezes a gente coloca assim, júnior, pleno e sênior, ABC, 1, 2, 3, aquilo não serve para nada. Bacana? Se aquilo não tiver por trás, toda uma estrutura, conforme eu coloquei agora, todo um desenho, aquilo não vale para nada. Estrutura de plano de cargos e salários é uma estrutura técnica, construída com base em argumentos técnicos, com números, ela é toda embasada. E nesses 3 vídeos, nessas 3 aulas que nós teremos, eu falarei sobre uma das principais etapas do plano de cargos, que é a descrição dos cargos. Meus amigos, você fala assim, Ih, Rafael, mas eu não trabalho com cargos e salários, eu não tenho nem ideia assim de trabalhar com cargos e salários, para mim descrição de cargos não serve. Serve sim, porque a descrição de cargos é um documento que ela, embora normalmente é feita no planejamento ali, né, na parte de implantação de cargos e salários, serve também para os outros subsistemas da área de RH. Então, por exemplo, se você é de recrutamento e seleção, a descrição ela vai te servir. Porque se está saindo um determinado trabalhador e eu vou contratar uma outra pessoa para aquela função, basta eu olhar na descrição de cargos que eu vou ter o que a pessoa vai fazer, então quais são as tarefas que ela vai desempenhar, quais são os requisitos necessários, quais são as competências necessárias, portanto eu já vou ter mapeado, desenhado. Metade do nosso processo de seleção muitas vezes é mapear aquilo que eu preciso para o cargo. Se eu tenho a descrição pronta, feita de uma maneira correta e, claro, atualizada, esse trabalho ele já vai estar pronto. Aí basta seguir dali para frente, validar com o gestor, ver se vai mudar alguma coisa para você seguir o seu processo de seleção. Mesma coisa para treinamento e desenvolvimento. Você tem ali, por exemplo, as competências necessárias, quais as atividades a serem elencadas, você consegue verificar e visualizar quais os treinamentos necessários, tanto para as competências técnicas como para as competências comportamentais. Então veja, é um documento que eu utilizo não só para o subsistema remuneração, não só para o subsistema cargos e salários, mas uso também para outros subsistemas da área de RH. Ah, Rafael, e em departamento pessoal usa descrição de cargos? Usa, sem dúvida. Até para você poder encaixar qual é o CBO correto para a função. Qual é, na verdade, é a CBO, né? A Classificação Brasileira de Ocupações, que vai gerar um código, que a gente costuma falar que é o código do CBO, correto para aquela função, tudo bem? Muita gente fala assim, Rafael, não preciso fazer descrição de cargos, porque eu vejo aqui, ó, analista de RH, 252405 é o código CBO. Eu vou lá no site do CBO e lá já tem a descrição sumária. Amigos, aquela descrição do site CBO,
É uma descrição genérica, tudo bem? Não tem nada a ver com descrição de cargos da forma que nós vamos conversar nessa série de vídeos. Aquilo ali é uma descrição genérica. Não existe uma empresa que vai ter uma pessoa que faz exatamente aquilo ali. O que você precisa fazer na vida real é encontrar qual que é a função que tenha atividades correlatas com aquelas que o meu trabalhador desempenha na vida real. Tudo bem aqui? Mas nunca, exatamente nunca, ele vai fazer exatamente as coisas que estão ali. Ele pode fazer 50%, 60%, ou ainda, aquilo ali ser tão genérico que você fala, não, mas aqui dentro tem isso, porque ali, volto a dizer, a descrição do CBO, ela não serve para implantação de cargos e salários, ela não serve para você fazer um recrutamento e seleção bem feito, ela não serve para você fazer treinamento e desenvolvimento, não serve para nada disso. Serve pura e simplesmente para você encaixar dentro da classificação brasileira de ocupações, atribuir o código correto, verificar de repente se aquela função encaixa ou não encaixa para a cota de aprendizagem e outras atividades que estejam relacionadas aí à própria classificação brasileira de ocupações, ao próprio CBO, legal? Tem mais a ver, perceba, com a parte de legislação, com a parte burocrática trabalhista. Enquanto a descrição de cargos, que vamos conversar aqui, o documento oficial de descrição de cargos, é um documento estratégico que você vai utilizar para várias situações dentro da empresa, para várias situações, para vários subsistemas dentro da empresa, e esse documento tem que retratar a realidade, tudo bem? Tem que retratar a realidade, o que de fato a pessoa faz, e tem que estar atualizado. E tem que ter também algumas coisinhas que a gente vai conversar ao longo desses vídeos, algumas métricas que vamos conversar, algumas informações que vamos conversar, alguns jeitos corretos de se estabelecer essa descrição, jeitos que vamos conversar ao longo desses vídeos. Bacana? Tudo bem? Então, meus amigos, é isso. Descrição, ela é um documento importantíssimo para a empresa que vai servir para diversos subsistemas da área de RH. E ela não é simplesmente uma cópia daquela descrição genérica que está no CBO. Aí você fala assim, Rafael, na vida prática, eu vou começar a implantar a descrição de cargos aqui na empresa. Como que eu faço estas descrições? Você tem 3 formas, basicamente, de fazê-la. É claro que, a depender do autor, a depender da consultoria que vai prestar o serviço, a depender da metodologia que está sendo utilizada, você pode ter outras formas. Eu vou conversar com você aqui sobre as 3 formas de se fazer uma descrição, que são as 3 formas mais utilizadas pelo mercado, tanto pelas empresas que fazem internamente, como pelas consultorias. Então, quais são essas 3 formas que nós utilizamos para descrever os cargos? Primeira forma, a observação. Observação, professor, o que é observação? Observação, gente, é quando o analista de cargos e salários, que é normalmente o profissional que faz a descrição, ele observa e descreve ele mesmo aquilo que ele está observando. Serve quando? Principalmente para aqueles cargos que são puramente operacionais, para aquelas tarefas que se repetem, normalmente chão de fábrica, normalmente unidade fabril da empresa, normalmente ali produção, onde eu tenho repetição. Aqui, nos nossos treinamentos de cargos e salários, por exemplo, eu sempre mostro um vídeo de um rapaz que faz quebra de pedra. Então ele quebra pedra, é uma função onde ele quebra pedra. É o tempo inteiro, e tem uma técnica correta para isso, tá? Não é só bater a marreta na pedra, não. Muito pelo contrário, ele tem que quebrar de uma maneira que a pedra fique num tamanho correto, ali no tamanho certo. Tem toda uma técnica, mas o trabalho dele sempre se repete. Em pegar a pedra, posicionar a pedra no local correto, bater com a marreta no local correto, e aí ele tem lá uma ferramenta que ele coloca, bate e quebra em 2, depois quebra em 4, depois quebra em 8, e ele faz o formato correto. Mas veja, o trabalho ele é repetitivo, é sempre o mesmo trabalho. Então aqui, a descrição de cargos, ela vai se basear na observação. O analista vai observar, vai fazer algumas perguntas, de repente, para o ocupante do cargo e vai validar essa descrição com o supervisor daquela função. Tudo bem? Aliás, veja, né? Observação combinada com perguntas para o ocupante do cargo
é a melhor forma para cargos puramente operacionais, cargos de produção. E sempre, gente, sempre haverá validação com o líder, com o superior imediato. Essa validação ela vai acontecer em todas as formas de descrição, seja na observação, seja no questionário, seja na entrevista que a gente vai conversar daqui a pouquinho, tudo bem? Volto a dizer, observação só serve para cargos puramente operacionais. Segunda forma que nós temos de fazer a descrição dos cargos, através de questionários preenchidos pelo próprio ocupante do cargo. Ah, amigos, aqui eu preciso ser sincero. Eu, Rafael, não gosto de utilizar essa forma para fazer descrição de cargos. Por quê? Porque quando eu coloco um questionário, eu tenho um roteiro, um questionário, e coloco para o próprio ocupante do cargo preencher, eu dependo, primeiro, que esse ocupante tenha assim uma habilidade verbal, aliás, uma habilidade não verbal, né, uma habilidade escrita muito boa, o que a gente sabe que não é uma realidade, infelizmente. Eu dependo que ele tenha uma clareza muito grande, e aí eu não vou encontrar em todas as pessoas a mesma clareza. Além disso, eu vou ter, com certeza, descrições muito diferentes, muito díspares. Há pessoas que vão detalhar muito mais e há pessoas que serão muito mais sucintas. Eu vou ter pessoas prolixas e pessoas sucintas. E aí as minhas descrições ficarão assim completamente diferentes. Ainda que, claro, eu vá passar isso por um filtro, por uma diagramação, é claro que eu vou fazer isso, mas ainda assim eu dependo muito da habilidade do ocupante do cargo em fazer essa descrição escrita. E aí, meus amigos, descrição, conforme eu vou conversar aqui com você no próximo item, na entrevista de profundidade, e nos próximos vídeos também, você vai perceber que a descrição de cargos ela tem toda uma métrica, né? Ela tem toda uma técnica que ela deve seguir. E às vezes, nem sempre o ocupante do cargo vai ter entendido, ainda que você faça um treinamento com ele, nem sempre ele vai ter entendido tudo isso. Rafael, mas as empresas usam? Algumas usam. Eu, volto a dizer, aqui na Avante nós fazemos implantação de cargos e salários, nós temos treinamento e temos o próprio serviço de implantação de cargos. Eu, aqui na Avante, não gosto, não recomendo o questionário preenchido pelo próprio ocupante do cargo. Tem uma variação também dessa técnica, que é o superior imediato fazer o preenchimento do questionário. Também não recomendo. Por que eu não recomendo? Porque, veja, imagina que eu sou o superior que vai preencher a descrição. Os mesmos problemas que eu relatei agora há pouco se aplicam. Eu dependo da clareza desse supervisor, eu dependo da habilidade não verbal dele, da habilidade escrita dele, tudo isso. E além disso, gente, ele começa a primeira descrição com a maior boa vontade do mundo. Começa a descrever em detalhes, bonitinho, seguindo a técnica que eu vou ter treinado ele. Se ele tem ali 10, 12 subordinados, 10, 12 cargos subordinados a ele, porque a descrição é por cargo, não por pessoa, não por ocupante. Se ele tem 10, 12 cargos, quando chegar na quinta, começa a bater um cansaço normal, absolutamente natural do ser humano. A partir da sexta, ele começa a perder um pouquinho mais o critério e você pode ter certeza que na última, a descrição ela estará muito mais sucinta do que as primeiras. Começa a se perder o critério. Além do que, eu vou ter vários supervisores dentro da empresa, e aí o que vai acontecer? Mais uma vez, as descrições serão díspares, serão diferentes. Então, por mais que algumas empresas ainda utilizem essa técnica, muitas vezes por questão de tempo, muitas vezes por questão de budget, eu entendo. Tem cliente muitas vezes que fala assim, Rafael, fazer por entrevista vai demorar e é mais caro, porque você vai disponibilizar aí um analista de cargos e salários para fazer essa entrevista. Tem como fazer por questionário? Eu até entendo o argumento, mas este argumento ele acaba por tornar o trabalho mais pobre. Entende aquilo que eu estou falando, né? Ele acaba deixando o trabalho com menos critério, com menos riqueza de informações e de maneira menos técnica. E eu volto a dizer aquilo que eu te falei no comecinho dessa aula, o plano de cargos e salários não é um plano que tem achismo. Ele é um plano
profundamente embasado em dados técnicos. Tem toda uma parte de descrição, análise, avaliação e ordenamento dos cargos conforme as suas importâncias. E aqui entra toda a parte numérica, toda a parte de cálculos estatísticos. Quem já fez RH, passou pela matéria de cargos e salários, sabe do que eu estou falando. Tem uma série de cálculos aqui dentro que tem que se fazer, cálculos necessários justamente para que nós possamos ter essa equidade, né? E esse critério de poder estabelecer os salários conforme as importâncias. Terceira forma de nós fazermos a descrição dos cargos, através da entrevista de profundidade. Entrevista essa feita pelo analista de cargos e salários com o ocupante do cargo. Professor, como é que funciona isso? Gente, primeira coisa que nós temos que entender. Tem empresas que eu tenho assim, o cargo de, exemplo, tá? Assistente financeiro. E eu tenho 5 pessoas naquele cargo. Eu tenho 5 pessoas fazendo exatamente a mesma coisa. Se eu tenho 5 pessoas fazendo exatamente a mesma coisa, eu tenho um único cargo. Então, eu faço 1 ou 2 entrevistas com 2 ocupantes diferentes. Tudo bem? Eu tenho 5 ocupantes no mesmo cargo. Eu pego 2 ocupantes e faço a entrevista com eles, um de cada vez. Porque eu faço com um e vou confirmar as informações com o outro. Estou enriquecendo o meu processo. Mas se as funções são idênticas, eu não preciso fazer com os 5 ocupantes, tudo bem? Basta fazer com 2. Há consultorias que fazem com 1. Há empresas, quando fazem interno, que fazem com 1. Eu, aqui na Avante, gosto de fazer com pelo menos 2, para poder validar. Pelo menos 2, claro, porque tem 10 às vezes. No meu exemplo eram 5, mas poderiam ter 10. Aí eu faço com 2 ou 3, porque vai enriquecendo. Às vezes eu percebo que nem são exatamente as mesmas tarefas, mas aí é um outro problema para a gente conversar num outro momento. Tudo bem? E como é que é a entrevista? Primeiro, é uma entrevista roteirizada. Aquele questionário que eu falei agora há pouco, que o ocupante ou o supervisor preencheria, é o roteiro que o analista vai utilizar para poder fazer a entrevista. Tudo bem? É o roteiro que o analista vai utilizar para poder fazer a entrevista. Então, ao invés de o próprio ocupante preencher, o analista vai conduzindo aquilo ali como uma entrevista, tomando os cuidados, claro, para não ficar robotizado. Aqui na Avante, inclusive, quando nós temos o treinamento de cargos e salários, de implantação de cargos e salários, eu dou algumas dicas fundamentais, imprescindíveis, para que a entrevista ela não fique robotizada e para que você consiga extrair o máximo de informações possíveis, da melhor maneira possível, da maneira mais técnica possível, da maneira mais rica possível. Tem toda uma série de cuidados a serem tomados, mas o analista ele segue aquilo como uma entrevista. É como se ele estivesse preenchendo o questionário, porém através de uma conversa, através de um diálogo. É uma entrevista roteirizada. Tudo bem? Então ele conduz, ele vai sempre perguntando o que o ocupante faz, como o ocupante faz e para que ele faz. A ideia aqui, meus amigos, é que o analista de cargos e salários, ao fazer a descrição, no momento que ele está fazendo a descrição, ele entende exatamente cada tarefa, o que faz, como faz e para que faz. Isso é importantíssimo. No documento oficial depois, na descrição de cargos oficial, que é o documento que o analista vai passar limpo e depois vai passar para a validação dos gestores, muitas vezes não aparece assim explicitamente o que, como e para quê. Por quê? Porque muitas vezes ao passar a limpo, o analista percebe que ao descrever o que, intrinsecamente você também já está colocando o como e o para quê. Às vezes você coloca o que e o como, a gente vai ver isso mais para frente, tá? No próximo vídeo. O que e o como, e você não precisa colocar o para quê, porque já está intrinsecamente ali dentro, mas eu repito, hein? No momento da descrição, quando você sentar com o ocupante do cargo e estiver descrevendo, perguntando para ele, se certifique sempre de entender cada tarefa, o que, como ele faz e para que ele faz. Então, neste momento é isso, né? Lá na frente, nos próximos vídeos, lembra que eu falei que eu vou fazer 3 vídeos aqui com vocês. Serão 3 aulas que nós iremos disponibilizar aqui no YouTube.
Nos próximos, aí eu te conto um pouquinho como é que fica o documento. Aí eu vou te falar um pouquinho de como a gente vai conseguir fazer de uma maneira mais sucinta. Mas, por enquanto, no momento da descrição, sempre se foca no o que faz, como ele faz aquela atividade e o para que ele faz aquela atividade. Rafael, quantas atividades eu devo ter mapeada? Você sabe que existe um número que normalmente os autores, os especialistas nessa área, e eu também me incluo aqui num que defende esse número, nós temos que ter no mínimo 3 atividades e no máximo 15 atividades descritas no documento oficial. Tudo bem? Como é que é, professor? No mínimo 3. Para aquelas funções mais monotarefas, aquelas que eu falei de observação, lembra? Mais chão de fábrica, ali, tarefas que se repetem mais, no mínimo 3. E no máximo quantas? No máximo 15. E, professor, aqui na empresa eu tenho tarefas, eu tenho funções aqui que fazem umas 30 tarefas. Com certeza, tem tarefas ali que você consegue aglutinar. Tem tarefas ali que são muito similares e você consegue colocar numa única atividade quando você passar a limpo essa descrição. Quero que fique muito claro que a descrição de cargos ela tem 2 momentos muito claros. O momento que você está descrevendo, e aqui você vai descrever tudo, pode dar 20, 25 funções, e o momento que você passa limpo. Este momento que você passa limpo é o momento que você está elaborando o documento oficial. Eu chamo de documento oficial porque é isso que vai depois para o teu sistema lá. De repente você tem um sistema de cargos e salários dentro da empresa, né? Um sistema mesmo, um software, ou de repente um documento impresso. Quando você passar limpo, aí no máximo 15. Porque senão fica um documento muito extenso. Fica um documento muito prolixo e muitas vezes com informações repetidas ali dentro. Bacana? Tudo bem? Então enxergue sempre esses 2 momentos. Amigos, neste primeiro vídeo, te contei aí um pouquinho sobre o que é e como é feita a descrição de cargos. No próximo vídeo, nós vamos continuar esse assunto. No próximo vídeo eu vou te mostrar o conteúdo, porque não é apenas a descrição pura e simples, as atividades ali pura e simples. Nós temos dentro do documento a parte de cabeçalho, eu tenho no documento a parte de especificações do cargo, onde vai ter os conhecimentos, as formações, a responsabilidade por erros. Nós temos uma série de coisas que nós temos que discutir aqui, que irão compor o nosso documento oficial de descrição de cargos. Lembra sempre, né, uma coisa que eu já comentei aqui, mas eu vou reforçar, lembra sempre que toda a descrição de cargos é validada com quem? Com o gestor daquela área. Então, o supervisor imediato, ele sempre vai validar aquelas atividades que você está colocando ali naquele documento. Às vezes, o gestor faz correções. Falo isso empiricamente, tem muitos projetos aqui, o gestor pega, opa, não é bem assim, aqui é assado. Muitos gestores descobrem ali coisas que o seu subordinado está fazendo que ele nem sabia. Nossa, ele faz isso, nossa, nem era. É verdade, isso aqui acontece mesmo, tá? É empírico, acontece muitas vezes aqui nos projetos que nós trabalhamos. Então, sempre valide com o gestor. A ideia é que o plano de cargos e salários e essa ferramenta que nós estamos conversando aqui na prática, a ferramenta de inscrição, seja uma ferramenta de gestão realmente que possa agregar na gestão estratégica do RH e da empresa no dia a dia. Bacana? Te vejo na próxima aula, onde nós vamos conversar sobre o conteúdo da descrição de cargos. Até lá, tchau, tchau.